noite, meus amigos e minhas amigas, no nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, com a graça de Deus, e vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura. Tá? Eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém aqui, ok? Você pode pegar a sua, para você me acompanhar, pode ser ou a Bíblia de Jerusalém ou qualquer uma outra tradução. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o livro do Gênesis. Nós estamos aí no nosso estudo lendo o primeiro livro da Sagrada Escritura, que é o livro do Gênesis. Nós estamos aí fazendo um estudo desse livro, que é muito importante. Por quê? Porque narra o começo da humanidade, as origens, e também a escolha de Deus do povo hebreu, que viria a se tornar o povo escolhido pelo Senhor para nascer o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus escolhe lá Abraão, tá? Depois Isaac, Jacó, e agora, na última parte, nós vamos encerrar hoje, se Deus quiser, nós estamos estudando sobre José do Egito, um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que depois seria sucedido pelos 12 apóstolos do Cordeiro. Por isso que Jesus escolheu 12, tá? Porque sucede os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Um deles foi José, que nós começamos a ver na aula passada, a história dele, né? José, ele tinha suas visões e os irmãos dele o venderam por inveja, porque ele tinha visões e os seus irmãos não tinham, ok? Mas não era culpa dele, né? Deus dá dons para um e não dá para outros, diz São Paulo. Mas os irmãos, mesmo assim, tinham inveja dele e queriam até matá-lo. Mas aí o mais velho, Rubem, falou, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo para o Egito. E ele foi vendido lá para o Egito pelos ismaelitas. Depois, ele começou a trabalhar na casa lá do mordomo do faraó, que chamava Putifar, só que a mulher dele começou a seduzir ele, queria ter relação com ele, só que ele era fiel a Deus, era um homem casto, por isso que ele é uma figura de São José, esposo da Virgem Maria, já expliquei na última aula, e ele não cedeu aos encantos da mulher, a mulher o acusou e o homem botou ele na prisão. Lá ele começou a desvendar os sonhos dos presos, não é? E o faraó começou também a ter sonhos, né? E ele pediu lá aos magos do Egito que adivinhassem o seu sonho, mas ninguém adivinhou. Então ele ouviu falar, tem um cara lá na prisão que ele interpreta sonhos, que é José. Aí o faraó mandou trazer ele, contou lá, isso tudo nós vimos na aula passada, né? Só você ver aí o nosso último vídeo. Então ele teve uma visão de que o Egito teria 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome.
ok? E por causa que José interpretou o sonho dele, o faraó, então, o elegeu primeiro-ministro. Tá? Abaixo do faraó, José era o que tinha maior poder. E aí, como a fome estava muito grande em todo lugar, então Jacó mandou os seus filhos até o Egito para comprar comida. Chegando lá, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Então José falou, prendeu eles lá, falou: ó, eu só vou deixar vocês voltarem se vocês trouxerem o irmão de vocês. Vocês falaram que tem mais um irmão, não é? Então vocês têm que trazer ele. Mas então vocês levam a comida, mas um de vocês vai ficar aqui. E um ficou lá preso e eles voltaram a Jacó. Então é aí que a gente parou. É onde que eu quero continuar com vocês aí a nossa aula de hoje, tá? Então, nós paramos aí no capítulo 43. Os filhos de Jacó retornam com Benjamim. Então, o que acontece? Eles voltam para onde está Jacó e eles falam: ó, o primeiro-ministro lá do faraó nos deu a comida, mas quer que a gente leve Benjamim, senão ele não vai soltar o nosso irmão que ficou preso lá. Tá? Jacó não queria que Benjamim fosse, ok? Então, aí no capítulo 43, a partir do versículo 1 até o versículo 14, vai narrar, então, esse retorno dos filhos de Jacó para o Egito com Benjamim. Com muito custo, Jacó deixou, ele não queria, entendeu? Porque ele falou: ó, eu já perdi um filho, então um já está preso, se eu perder o outro, eu vou morrer, de tanto desgosto, não é? Mas um dos filhos dele, chamado Judá, falou: não, o senhor pode deixar ele comigo que eu tomo conta dele. Então, com muita resistência, ele acabou deixando e eles retornaram, tá? Então, depois vocês podem ler aí, ok? No capítulo 43. Eu não vou ler, gente, para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, eu só vou explicando aqui, depois você pode ler em casa, tá? Tá aí no Gênesis 43. A partir do versículo 15, eles chegam no Egito. Então, o que acontece? Eles têm um encontro com José, né? Eles acabam conversando com José. José, quando vê Benjamim, ele começa até a chorar, ele pede até licença e depois começa a chorar a ver o irmão dele, entendeu? Então aí narra esse encontro de José com os irmãos, ok? Por exemplo, o versículo 24 diz: o homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para lavarem os pés e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ele ali faria a refeição. Quando José entrou na casa, ofereceram-lhe o presente que lhe tinham consigo e se prostraram por terra. Tá? E ele saudou amigavelmente e perguntou. Aí ele começou, né, a perguntar como é que estava o pai deles, né? Porque ele queria saber como é que estava o pai, aquela coisa toda, entendeu? E o versículo 29 diz que, erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo, de que me falaste? E dirigindo-se a ele: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão, e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Tendo lavado o rosto, voltou, contendo-se e ordenou: servia a refeição. Serviram-no à parte, e eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus. Tem horror disso. Estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. E os homens se olhavam com assombro, mas ele lhes mandou de seu prato porções de honra. E a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos os outros.
com ele beberam e se embriagaram. Então aí a festa que José mandou fazer, porque estava em companhia dos seus irmãos, tá? No capítulo 44 aí, José arma um plano, tá? Ele pega uma taça que ele bebia, né, vinho, e ele coloca onde está, por quê? Porque José falou para eles, ó, vocês podem voltar, já que vocês cumpriram o prometido, então vocês podem voltar e levar comida lá para o seu povo, para o seu pai. Então vocês podem juntar aí a saca aí de vocês aí de trigo e levar para o Egito. Só que aí o que José fez? José ordenou que colocassem a taça dele na saca de Benjamim, tá? Para acusar, entre aspas, Benjamim de roubo. Isso tudo era um plano, entendeu? De José. E aí acontece, então, aí no capítulo 44, no versículo de 1 até 17, tá? Então, depois você pode ler aí, só para a gente poder ganhar tempo aqui, tá bom? Então, José fez essa armadilha aí para que a taça dele se encontrasse na saca de Benjamim, tá? E aí, o que acontece? No versículo 18 até o 34, o que acontece? Judá, que era um dos irmãos dele, né? Ele pede, implora para que José não prendesse o Benjamim ali, porque senão o pai deles ia morrer. Tá? Então ele ficaria no lugar do Benjamim, então, que ele mandasse o Benjamim embora com os irmãos e ele ficaria preso ali no lugar do irmão. Tá? É isso que está aí no versículo 18 até mais ou menos o versículo 33. Então José ele começa a indagar mais da vida deles, né? Se eles tinham mais irmãos, eles contam toda a história do que eles fizeram, né, de toda a vida deles, né, da inveja que eles tinham do irmão, que eles mataram, aquela coisa toda. E aí, depois que eles contaram tudo, que venderam o irmão, aquela coisa toda, entendeu? Então, no capítulo 45, vai acontecer uma coisa muito bonita. José, ele se dá a conhecer. Esse capítulo 45 vale a pena a gente ler. Ele é muito bonito, tá? Então, eu quero ler com vocês aí. No capítulo 45 diz assim: então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu palácio e gritou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Lógico que eles estavam com medo, né? Achando que José poderia até fazer alguma coisa com eles, ou se vingar, mas nada disso. José não tinha esse espírito de vingança, não. Mas, porque foi... Agora, gente, esse versículo 5 aqui, ele é muito importante. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Porque ele tinha falado que seriam 7 anos, né? Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar as vossas vidas para a grande libertação. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe: assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Géssem e estarás junto de mim, tu e teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois.
e tudo que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiques na indigência, tu e tua família e tudo que tens. Vedes com vossos próprios olhos e meu irmão Benjamim. Vê que é minha boca quem vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. Então, gente, tem duas coisas aqui que nós precisamos comentar, tá? Um ensinamento muito grande que esse texto diz para nós, dois ensinamentos para a nossa vida, tá? O primeiro que a igreja ensina para nós é que Deus, ele não pode fazer o mal. Deus é a bondade absoluta. Jesus falou, só Deus é bom, tá? Então, jamais nós podemos imaginar que Deus possa fazer o mal, jamais. Agora, essa passagem diz claramente, eu fiz um vídeo, quem é Deus? E também fiz um outro vídeo, o mistério do mal. Depois você assiste esses dois vídeos, que é mais ou menos o que eu quero explicar aqui. Deus, ele não manda o mal, mas ele permite. E aqui é uma passagem que prova isso. Deus permitiu aquele mal, ou seja, o irmão vendeu o outro, mas desse mal Deus tirou um bem. É o que ensinam os santos padres da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo. Eles já são os grandes teólogos da igreja, eles ensinam. Se Deus não soubesse do mal tirar um bem, ele jamais permitiria que o mal acontecesse. Principalmente, gente, de um servo dele. Tá? Então, se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa que serve a Deus, mesmo que te aconteçam coisas ruins, e pode acontecer, com permissão divina? Com permissão divina, mas para quê? Às vezes você não vai entender isso, mas lá na frente você vai entender. Às vezes Deus permite um mal hoje para te salvar de um mal pior amanhã. Então, gente, às vezes a gente não entende isso, porque a nossa cabeça, a nossa inteligência, tá, não compreende isso. Mas José entendeu, tanto que ele mesmo diz, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, me vendendo para cá, eu me tornei chefe aqui do Egito, e agora eu vou salvar vocês da morte e da fome. Entenderam? Então, meu amigo, se você estiver passando por uma dificuldade, por uma tribulação, que todos nós passamos, mas veja, Deus, desse mal, ele vai tirar um bem. Você pode até não entender neste mundo aqui. José, ele teve a graça de entender que o mal que ele estava passando, Deus tirou dali um bem. Mas muitas vezes a gente é cabeça dura. A gente não é o José. Então, muitas vezes a gente fica questionando Deus. Ah, mas por que isso aconteceu comigo? A gente nunca deve dizer por que isso me aconteceu, mas para quê? O que isso pode me ensinar? O que Deus pode estar querendo com isso lá na frente? Entenderam? Então, a gente, mesmo na outra vida, mesmo que seja na outra vida, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma santa. Não, ela não é santa ainda, ela está em processo de beatificação. Uma francesa chamada Elisabeth Lisieux. Ela tinha um marido totalmente ateu. Tá? O marido não acreditava em Deus, mas ela tinha muita fé em Deus, muita fé. E ela sempre pedia a Deus, ela sempre rezava, pedia a Deus, não é? Que o marido se convertesse, não é? Mas o marido não se convertia, ela rezava, né? E ela morreu. Aí você poderia me falar assim, não adiantou nada ela rezar. Rezou a vida toda, morreu e o marido não se converteu. Calma. Quando ela morreu, ela deixou um diário, ela escrevia um diário. E o marido, depois que ela morreu, né, procurando, olhando as coisas dela, achou esse diário. Ele não sabia que ela escrevia esse diário em vida. Mas depois que ela morreu, ele achou esse diário. E ele começou a ler esse diário que ela escrevia,
lendo o diário, ele se converteu. Ele se converteu a ponto de se tornar padre, monge. Ele foi se tornar padre, monge, não é? E passou a servir a Deus. Olha só, tá vendo? Às vezes a gente não entende, às vezes até em vida a gente não vai ver, às vezes, uma coisa que às vezes a gente está achando que é ruim, entendeu? Mas, às vezes, até depois da morte, a gente vai poder ver que a pessoa, às vezes, se converteu, entendeu? Então, gente, Deus, ele pode por caminhos que a gente não entende, entendeu? Os caminhos de Deus, diz o profeta Isaías, não são os nossos caminhos, tá? Então, mas uma coisa a gente tem que ter em mente, tá? Deus, ele não manda o mal, mas às vezes ele permite, mas por que permite? Para desse mal tirar um bem muito maior, principalmente daqueles que o servem. Deus jamais permitiria que um filho seu, que ele ama, que o serve, sofresse, se não fosse para tirar desse mal um bem muito maior. Ok? É só você ver aí a vida dos santos, entendeu? Você vai ver. Humanamente falando, você vai achar que Deus faz o mal. Não, Deus permite. Mas por quê? Porque Deus quer dar muito mais. Entendeu? E o maior prêmio é o quê? É a salvação. Tá? Então, isso é a primeira coisa que esse texto que eu li nos ensina. E um outro ensinamento para nós é o quê? É que José, ele não teve vingança sobre os seus irmãos, ele não teve ressentimento sobre os seus irmãos, tá? Por isso que ele foi um homem santo, tá? Por quê? Por isso que a igreja ensina que São José o pai de Jesus, adotivo de Jesus, o José do Egito é uma figura de São José, tá? Por causa das virtudes do José do Egito. Não é só a castidade, não. Além de ser um homem de fé, é um homem que, depois de tudo que ele passou, de todo o sofrimento que ele passou, ele não guardou mágoa, não guardou ressentimento. Ele poderia muito bem ter feito mal para os irmãos dele, ter se vingado dos irmãos, porque ele tinha poder para isso. E a gente sabe que uma pessoa no poder, ela pode se achar. Eu sou mais do que... Né? Ele poderia ter querido se vingar dos irmãos, mas não. Ele perdoou, pelo contrário. Entendeu? Ele amou muito mais aquele que o fez, que queria até matá-lo no começo, os irmãos. Mas os irmãos... E por que os irmãos também se arrependeram? Por quê? Porque viram que José não quis se vingar. São Paulo diz na carta aos Romanos: não vos vingueis uns dos outros, deixai que Deus faça justiça. Então você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Entregue tudo nas mãos de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é entregar tudo nas mãos do Senhor. Não fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Deixe tudo nas mãos dele, que ele vai fazer. Tudo que a gente faz aqui, gente, a gente paga aqui. Tá? Como diz o povo, né? O inferno começa aqui. Não é lá depois da morte, é aqui. Tudo que você plantar aqui, você vai colher aqui. A própria vida vai te ensinar isso. Tá? Então, não queira se vingar, fazer você... Não faça isso. Não suje as suas mãos. Deixe a justiça de Deus agir. Por isso que São Paulo vai dizer: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Pagai o mal com o bem. Se você fizer isso, você vai amontoar carvões em brasa sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? O bem que você fizer àquela pessoa que te fez o mal, vai trazer para aquela pessoa o arrependimento e a conversão. Gente, isso tem muito na história da igreja. Muito. Eu vou contar mais uma história aqui que nós estamos com tempo. Um santo da igreja chamado São Clemente Hofbauer, ele é um santo alemão. Ele era um padre, um sacerdote. Ele morava na Alemanha e lá ele tinha a paróquia dele, e lá tinha um lugar que tinha um homem que detestava ele, não gostava dele. O nome desse homem chamava-se Kalinski. Então, um dia, ele começou o padre começou a arrecadar dinheiro porque ele cuidava de crianças.
Ele tinha uma creche. Então ele começou a arrecadar dinheiro das pessoas. Então ele entrou num bar e esse Kalinski estava. Então o pessoal, vendo que o padre tinha chegado, falou: ali, ó, aquele padre que você não gosta dele, por que você não vai lá e acerta as contas que você tem com ele, que você não gosta dele, fala na cara dele que você não gosta dele? Eu falei: é isso mesmo, já estava bêbado, né? Eu falei: é isso mesmo, isso que eu vou fazer. Então diz que ele chegou no padre, não falou nada, pegou um vidro de cachaça e bebeu, bebeu não, botou na boca, cuspiu na cara do padre. E aí o pessoal falou: pronto, agora vai sair confusão, vai sair briga e tudo, vai sair até polícia, né? Porque o pessoal gosta de uma briga, né? Aí diz que o padre pegou o lenço, achou que o padre ia pegar alguma coisa, para revidar alguma coisa assim. Aí diz que o padre pegou um lenço assim e enxugou a cara, né? Ele tinha jogado a cachaça na cara dele, né? Então enxugou, né? Pegou o lenço assim, enxugou, né? E virou para ele e falou: o que eu merecia você me deu. Agora você me dá um pouquinho de dinheiro para me dar para minhas crianças. Entendeu? Então, quer dizer, o povo estava esperando o quê? Briga, revide, não é? O olho por olho, dente por dente, que o padre também fizesse alguma coisa com ele. Mas não. O padre perdoou, não é? E ainda se assumiu. Não, realmente, eu merecia. O que você me deu, eu mereço. Mas as minhas crianças não têm culpa disso. Então, você me dá, então, uma esmola para minhas crianças. E o homem... Aí, o que aconteceu? O padre saiu, o homem não deu nada, o padre saiu, de noite, bateu lá na janelinha da sacristia lá, e era o homem, o Kalinski. E ele foi lá e falou para o padre: eu vim aqui trazer essa moedinha para as suas crianças. Entender? Por quê? Porque ele se arrependeu do seu ato, tá? E ele se converteu por quê? Porque ele viu a humildade do padre, ou seja, ele viu que o padre não revidou, não quis vingança contra ele. E ele se arrependeu e se converteu. Passou a ser o quê? Ajudante do padre, começou a ajudar o padre na sua creche ali, a cuidar das crianças. Entenderam? Isso está cheio na história da igreja, cheio. É só você ver a vida dos santos aí, você vai ver muito, muito disso, tá? Na história de todos os santos. Entendeu? É você não pagar o mal com o mal, você pagar o mal com o bem e deixar para que Deus acerte. É a melhor coisa, gente. É a melhor coisa, tá? Você vai ver que o povo diz, né? Deus tarda, mas não falha. E é verdade. A justiça vem a cavalo, mas ela vem. Tá? Então não faça justiça com as próprias mãos, mas perdoe, né? O que Jesus falou? Perdoe e você será perdoado. Entendeu? É a única exigência que Jesus fez para nos perdoar. Ok? Então, é muito bonito esse texto, né, de José com seus irmãos, não é verdade? Aí depois o faraó vai convidar, não é, os irmãos de José para conhecer, né? Então José vai apresentar os irmãos lá para o faraó, está aí no versículo 16 até o versículo 20. Depois os irmãos vão retornar para Canaã, onde está Jacó, com Benjamim, né? Está aí no versículo 21 até o versículo 26, ok? E José não acreditou, não é? Quando eles contaram que José estava vivo, Jacó não acreditou e falou: eu quero ver meu filho, lógico, entendeu? E aí no capítulo 46 vai ser a saída de Jacó para o Egito. Então Jacó pega toda a sua família e sai de Canaã e vai para o Egito, ok? Então Israel partiu com tudo que possuía, chegando a Betsabeia, ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel, numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus retomou: eu sou El Shaddai, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e eu te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Promessa de Deus, tá vendo? As promessas de Deus se cumprem. Jacó partiu de Betsabeia e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó
seus netos e suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e filhas de seus filhos. Todos os seus descendentes ele os levou consigo para o Egito. Aí depois vai falar da família de Jacó, tá? Isso aí nós podemos passar, os filhos de Jacó, os netos, aquela coisa, aquela genealogia que eu falei que não precisa da gente ler isso, tá? E aí, no versículo 28, Israel enviou Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Gessém e eles chegassem à terra de Gessém, no Egito. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai, Israel, em Gessém. Ao vê-lo, lançou ao seu pescoço e beijou-o, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi o teu rosto, que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, cuidam de ovelhas, não é? Eles se ocupam com rebanhos e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa profissão, vós respondereis: teus servos se ocupam de rebanhos desde a mais tenra idade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo podereis permanecer na terra de Gessém. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Tá? Então, ali, eles se estabeleceram ali no Egito, ok? Eles tiveram uma audiência com o faraó, ok? Diz aí que José comunicou ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. E o faraó, então, não é? Então o faraó disse a José que eles habitem a terra de Gessém e, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Olha só a moral que José tinha com o faraó, não é? Impressionante. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Olha só, hein? Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: quantos são os teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, e como ordenara ao faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Interessante, entendeu? Interessante. Aí, no versículo 13, vai falar da fome, né, que estava acontecendo ali no Egito. Né? A fome estava muito grande. Só você ler depois aí no versículo 13, mais ou menos, até o versículo 26. Entendeu? Então, diz aí o versículo 23. Depois José disse ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear o vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar o quinto ao faraó, e outras partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento e da vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: tu nos salvastes a vida. Achamos graça aos olhos do seu senhor e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra que vale ainda hoje para os terrenos do Egito. A quinta parte é depositada para o faraó,
Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. E aí, gente, depois vai acontecer o quê? Jacó, ele vai começar a preparar o seu testamento, porque ele já estava já de idade, ok? E ele já, sabendo que estava prestes a morrer, ele começa a dar as suas instruções para José, para os seus filhos, não é? E ele começa a fazer discurso, a dar uma bênção, não é? Porque a pessoa sempre sabe, né, quando ela está já no fim da sua vida, não é? Então, é muito bonito o final da vida de Jacó. Aí no versículo 27. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Géser. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e tornaram-se muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo da sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho teu afeto, põe a tua mão sobre a minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Sobre essa questão da idade aqui, eu já expliquei lá, né, nos primeiros vídeos, que essa questão de idade a gente não deve interpretar o pé da letra, ok? E vida longa na Bíblia significa o quê? Bênção de Deus. Quanto mais você serve a Deus, mais vida longa você tem. Isso é promessa de Deus, tá? Quanto mais o pecado vai se alastrando, mais você vive. Menos você vive. A ponto do Salmo 70 dizer, né, que a duração da nossa vida é de 70 anos, por causa do pecado. Tá? Passou de 70 é bênção de Deus. Tá? Então, esse negócio de números, viveu 100 anos, 200, 300, 900, isso aí não é ao pé da letra, tá, gente? Não podemos interpretar os números da Bíblia ao pé da letra, ok? Isso significa o quê? Bênção de Deus. Quanto mais andava com Deus, mais se vivia, ok? Era mais ou menos isso. Então, Jacó pede então a José que quando ele morresse, que ele queria ser enterrado junto com seus pais, Abraão e Isaac, ok? E duas coisas aí que Jacó fala, gente, que as pessoas interpretam errado ao pé da letra, ok? Duas coisas. Primeiro, a questão da prosperidade que fala aí, não é? Que eles foram fecundos, se tornaram muito numerosos, não é? Tinham muitas propriedades, aquela coisa toda. Então, tem gente que interpreta isso para a nossa vida de hoje, do Novo Testamento. Não, veja, nós estamos aqui lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, entendeu? Então, nós não podemos interpretar isso aqui na nossa vida de hoje, tá? Achando que Deus vai nos dar propriedade, né? A gente só é feliz se tiver propriedade. Não, a gente não pode. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque os judeus, eles acreditavam o quê? Eles ainda não tinham a noção de vida eterna, vamos dizer assim. Então, eles tinham que ter a bênção aqui, nessa vida. Por quê? Porque morreu, igual o povo fala, morreu, acabou, não volta mais, não tem mais, né, choro nem vela, vamos dizer assim. Então, tinha que ter toda a bênção aqui. Você tinha que ter propriedade aqui, você tinha que ter toda a bênção aqui, porque depois que você morrer, você vai descer lá para a mansão dos mortos e acabou. Não é igual a gente tem esperança hoje, a gente sabe que aqui não é a nossa vida definitiva, aqui é só uma parte dela, entendeu? Então, por isso que a gente não pode interpretar essas coisas com a nossa mentalidade de hoje. Porque o Novo Testamento já diz outra coisa. O Novo Testamento fala o quê? É pecado você ter propriedades? Não, não é. Mas você não pode ser apegado a essas coisas. Jesus falou isso várias vezes. Guardai o vosso tesouro no céu. Né? Que lá é o teu tesouro, não é aqui na terra.
que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, não adianta. Jesus conta uma parábola interessante do homem que tinha muita coisa e ele só queria juntar mais, ter mais propriedade. E ele falou, agora sim, agora eu tenho muita coisa, então agora eu estou bem na fita, como diz o povo. Aí Deus aparece para ele e fala, você é um insensato. E se você morrer hoje, para quem você vai deixar isso tudo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é pecado você ter propriedade, você ter um carro, uma casa, não é isso. Você não pode ser apegado a essas coisas. Isso não é o mais importante. Ok? Mas aqui era um contexto diferente. Entendeu? E aqui Deus estava formando o seu povo. Tá? Então, Deus também tinha que, vamos dizer assim, fazer com que eles prosperassem para que eles sabessem que essa prosperidade vinha de Deus. Ok? É Deus quem dava a eles essas coisas. Isso a gente pode trazer para a nossa vida de hoje. Tudo que você tem é Deus quem te deu. Seja muito ou seja pouco. Tá? Isso é o mais importante. E outra coisa que ele fala aí, que quando ele morrer, no versículo 30, quando eu tiver dormido, aí muita gente interpreta então que morreu, acabou, que a gente fica dormindo quando morre. Essa é a crença judaica, gente. Os judeus acreditavam nisso, que morreu a pessoa, dorme, tá? Porque eles também não tinham a crença na ressurreição ainda. A ressurreição é no cristianismo, ok? Então, para eles, realmente, morreu, a pessoa fica dormindo, vamos dizer assim. Eles não acreditam na imortalidade da alma. Os judeus, pelo menos os primeiros judeus, não acreditam nisso. Mas depois os judeus foram evoluindo, vamos dizer assim, porque esses judeus eles eram muito tradicionalistas. Depois os judeus eles foram se espalhando, foram tendo contato com outros povos, e aí alguns judeus passaram a acreditar, sim, na imortalidade da alma. Não todos, mas alguns. Então não tem esse negócio de morrer, a pessoa está dormindo. Isso era uma crença do judaísmo no começo ali do judaísmo. Mas depois a gente vai ver que até o próprio judaísmo mudou essa crença. Então nós não cremos nessa dormição da alma. Não. A alma é imortal e ela não dorme. O que dorme é o corpo. Ok? Então é importante a gente entender isso. Por isso que o Antigo Testamento é complicado a gente entender. Porque a gente tem que voltar lá na cultura deles, lá na época deles. Isso aqui, gente, é muitos anos antes de Cristo. Hoje nós já estamos aqui, 2000 anos depois de Cristo. Então, a cultura é outra, a religião é outra, entendeu? Então, nós não podemos interpretar uma coisa lá do Gênesis, do começo do Gênesis, para a nossa vida de hoje. Entendeu? Aí no capítulo 48 diz uma coisa muito bonita, que Jacó adota e abençoa os 2 filhos de José. Eu já falei na aula passada que a bênção do pai e da mãe é uma coisa muito séria, gente. Eu já fiz um vídeo sobre isso daí, expliquei um pouco, e nós vamos fazer mais vídeos sobre isso quando a gente for estudar sobre os mandamentos, honrar pai e mãe, quando a gente for estudar o livro do Eclesiástico, que fala muito sobre essa questão da bênção do pai e da mãe, tá? Então, aí você vê que o próprio Jacó abençoa os filhos de José. Tá? Depois você pode ler aí no capítulo 48, no versículo 1 até mais ou menos aí o versículo 21. Tá? Ele abençoa todos os filhos de José. Tá? Mesmo já na velhice, mesmo já todo velho, tá? Ele abençoou todos os filhos de José, tá bom? E é uma bênção muito bonita, gente. Muito bonita. Eu vou só ler, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, mas olha só o versículo 14, do capítulo 48. Mas Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho de José, o que era mais novo, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o outro. Cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés, ele abençoou, dizendo: que o Deus diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi o meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe essas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multiplicam sobre a terra. Olha só, que bonito. Versículo 20. Naquele dia ele os abençoou assim:
Sede uma bênção em Israel, e que se diga que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais, a terra prometida de Canaã. Quanto a mim, eu te dou em Siquém a mais que a teus irmãos, conquistei dos amorreus com minha espada e com meu arco. Então aqui ele já está no final da vida e ele dá essa bênção lindíssima para os filhos de José. Eu quero voltar porque a bênção é belíssima. O versículo 15, eu vou voltar porque é muito linda essa bênção. Olha só. Versículo 15 do versículo 48. Ele abençoou José dizendo: que o Deus diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi o meu pastor, desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal, abençoe estas crianças, que nelas sobreviva o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então, gente, o que isso tem para nos ensinar, gente? Abençoe os seus filhos, principalmente as crianças, gente. As nossas crianças hoje estão só querendo saber de outras coisas, mas ensine as crianças a amar a Deus desde o começo. Por isso que a gente vê aí muita gente nas drogas, muita gente na prostituição, muita gente vivendo uma vida errada, que não quer saber de Deus. Por quê? Porque o pai e a mãe não ensinam desde o pequeno a ir à missa, a rezar o terço, não é? A rezar para dormir, a rezar na hora que acorda, que vai jantar, depois da janta, não é? Nós temos que ensinar a gente, tá? Assim como a gente foi ensinado, a gente também tem que ensinar para os nossos filhos, e tem que ensinar desde criança, porque depois já era. Depois que crescer, não consegue mais não. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, olha aí o que Jacó fez com José. Abençoou os filhos dele, que eram crianças. E outra, nós temos um anjo da guarda. Não se esqueçam disso. Ensine a rezar aquela oração belíssima. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Reze isso pelo seu filho, pela sua filha, tá? Quando ele estiver dormindo, bota a mão na cabecinha dele, reza por ele. Você que é pai, você que é mãe, por quê? As suas mãos são ungidas, tá? Para abençoar os seus filhos. Como dizia o Padre Léo que falava isso. As nossas mãos são ungidas. Não vai achar que você também sair, como diz o Padre Léo, não vai achar também que você tem poder de bênção para sair abençoando todo mundo. Não, não é isso. Quem é pai tem poder, quem é pai, quem é mãe, tem dom de bênção para o seu filho. Vai achar que você também tem dom de bênção para todo mundo. Não, não é isso. O pai e o filho, o pai e a mãe têm o dom da bênção para os seus filhos. Entendeu? Então, coloque as mãos na cabeça do seu filho, da sua filha, quando ele estiver dormindo, e reze por ele. Se encomende ao anjo da guarda, não é? Para quê? Para que todo o mal, não é? Tudo o mal possa não acontecer na vida do seu filho e da sua filha. Faça isso depois, faça experiência, depois você vai me dizer. Tenha sempre uma água benta em casa, isso é outra coisa que eu estou indicando, porque eu faço isso. Quando acaba a água benta aqui, eu vou lá na igreja, peço o padre para abençoar e trago aqui para minha casa. Tá? Abençoe, coloque em você, coloque nos seus filhos, principalmente nas crianças, ok? São muito invejadas. Antigamente não tinha, vamos levar a criança na benzedeira. Que benzedeira? Coisa nenhuma. Jogue água benta no seu filho, na sua filha, faça uma cruz na testa dela, entendeu? Peça a Deus que a livre de todos os males. A criança está muito chorona, a criança está brigando muito, né? Não quer dormir, está tendo pesadelo à noite, né? Está caindo muito. Jogue água benta, não faça nada, jogue água benta,
ou então leve para um sacerdote. Ou você que é pai, você que é mãe, você reze pelo seu filho. Você tem poder para isso. Tá? Então, é um conselho que a igreja nos dá. Ok? Então, aí prova que nós temos um anjo da guarda. Por isso que a igreja diz que nós temos, sim, um anjo da guarda que nos protege. Diz aí, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe estas crianças. Está aí, ó. Versículo 16 do capítulo 48. Ok? Então, nós temos, sim, um anjo da guarda que nos protege. Ok? Aí, no capítulo 49, Jacó abençoa cada um dos seus filhos. Isso que eu acho lindo. Ele tem todos os filhos, né, e ele não faz predileção. Não, ele abençoa cada um dos seus filhos. Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Aí aqui ele dá uma bênção para cada um dos filhos. Gente, faça isso. Reúna todos os seus filhos para rezar. Reúna todos os seus filhos para ir para a igreja. Tá? Gente, faça isso, você vai ver a bênção na tua casa. Ok? Depois você vai me dizer. Reze em família. Tá? Isso, gente, isso não é para mostrar para os outros, não. Isso aí é bênção de Deus na nossa casa. Como é que a gente quer ter a bênção de Deus se a gente não procura Deus? Como dizia, o Padre Léo também falava isso. Não é? A gente reza um pouquinho e acha que nós rezamos muito. Não, gente. Se a gente quer a bênção de Deus, a gente tem que buscar Deus. Como é que a gente quer que Deus nos abençoe se a gente não procura Deus? Não reza. Rezar é você conversar com Deus. Não é? Então, como é que você quer ter a bênção de Deus na sua vida? Ah, Deus parece que me esqueceu, Deus não quer saber de mim. Mas será que não é você que se esqueceu de Deus? Se você não reza, não procura Deus, você quer que Deus te abençoe? Como é que você vai querer isso? Não, meu amigo. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos aproveitar quando a gente ainda tem tempo. Entendeu? Então é muito bonito aí a bênção que Jacó dá a cada um de seus filhos, ok? Eu não vou ler tudo aqui, porque é grande a bênção que ele deu. Eu só quero ler a bênção que ele deu para Judá. Por quê? Porque da tribo de Judá, já expliquei, os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel, não é? Da tribo de Judá vai nascer o Messias. Olha só olha a bênção que Jacó deu para Judá. Olha só. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subsiste. Como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. O que isso quer dizer, gente? Que o cajado é o quê? Do pastor. Quem é o pastor? É Jesus, é o bom pastor. Por quê? Jesus vai nascer da tribo de Judá, porque Davi é da tribo de Judá, Maria, José, todos eles vão nascer dessa tribo. Então, aqui no Gênesis já tem uma profecia que o Messias vai nascer da tribo de Judá. Entendeu? Inclusive diz aí, quando fala aí, deita-te como um leão. O Apocalipse fala, Jesus é o leão da tribo de Judá. Está lá em Apocalipse, capítulo 5. Tá? Então, olha só como é que a Bíblia, desde lá do Gênesis, já começa a fazer profecias sobre o Messias, que nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes. Então ele fala aí, Simeão e Levi são irmãos, seus tratados são instrumentos de violência, que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu grupo, porque na sua cólera mataram homens
e em seu capricho mutilaram touros. Olha aí, por que ele está dizendo isso? Porque Levi é a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi, ok? Então eles faziam o quê? Sacrifícios, mas eles matavam o quê? Os bois, não é? Para quê? Para sacrificar e fazer oferendas a Deus, entendeu? Então, porque daí vai nascer os sacerdotes do povo judeu, tá bom? E aí ele continua abençoando os filhos. Eu não vou ler tudo, só para a gente ganhar tempo. José, versículo 22 do capítulo 49. José é um rebento fecundo perto da fome, cujas canas ultrapassam o muro. Os arqueiros o exasperam, atiraram e aborreceram. Mas seu arco permaneceu firme e os músculos de seus braços ágeis. Pelas mãos do poderoso de Jacó, ou seja, Deus, pelo nome do pastor quem? Jesus, é Deus, né? A pedra de Israel. Olha aí, Jesus Cristo, né? Deus, é a mesma coisa. Pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai que te abençoa. Bênçãos dos céus no alto, bênçãos do abismo debaixo da terra. Bênção das mamas e dos seios. Bênção de teu pai te elevaram sobre bênção das montanhas antigas, sob as aspirações das colunas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sob a fronte do consagrado entre seus irmãos. Muito bonito, né? Aí ele fala de Benjamim, né? E aí ele fala de todos os seus filhos. Versículo 28. Todos estes formam as tribos de Israel, em número de 12. E eis o que lhes disse seu pai. Ele os abençoou, e a cada um segundo a bênção que lhe convinha. Olha que bonito. Abençoou todos os seus filhos. Então, não importa. Você pode ter 10, 15 filhos. Abençoe o seu filho. Tá? Você que é pai, você que é mãe. Você vai ver a bênção, como é que ela tem um poder muito grande de pai e de mãe. Porque Deus nos deu a vida através dos nossos pais. Então, também Deus quer nos dar a bênção através deles. Tá? Então, quando o pai e a mãe dizem Deus te abençoe, é Deus mesmo quem está abençoando, gente. Então, cuidado com isso. Não perca a graça de Deus, ok? Então, que você possa ter esse costume de pedir a bênção do seu pai e da sua mãe, tá? Eu falo isso, gente, porque eu faço isso, já estou com 40 anos, tá? Eu posso sair 10 vezes da minha casa aqui, eu peço a bênção do meu pai, a bênção da minha mãe. E graças a Deus, nunca me aconteceu nada de mal. Eu nunca, eu falo isso, é um testemunho que eu estou dando aqui. Nunca precisei internar, nunca quebrei nada, graças a Deus, nunca sofri um acidente. Por quê? Sempre que eu saio da minha casa, primeiro eu peço a bênção de Deus, cruzo o meu corpo, e depois eu peço a bênção do meu pai e da minha mãe, onde quer que eles estejam. Posso ligar para eles 10 vezes e peço, benção pai, benção mãe. E eles falam, Deus te abençoe, meu filho. Eu posso viajar, eu posso ir para onde eu for. Tá? Eu peço a bênção de Deus em primeiro lugar, cruzo meu corpo, faço o sinal da cruz e depois peço a bênção do meu pai e da minha mãe. Aí eu sei que eu estou protegido. E eu creio nessa bênção. Faça a experiência, depois você vai me dizer. Nunca usei droga, graças a Deus, não tenho nenhum vício. Tenho problemas? Como todo mundo tem. Tenho meus problemas. Tenho meus pecados? Tenho meus pecados. Mas nunca aconteceu uma tragédia comigo e nem na minha família. Na minha casa nunca houve uma tragédia. Por quê? Porque nós estamos sempre em oração. Das 6 horas, estamos rezando o terço. 3 horas, estamos rezando o terço da misericórdia. Entendeu? Estamos lendo a palavra de Deus. Sempre, todo dia eu leio a liturgia do dia. Então, gente, temos que buscar a bênção de Deus, gente. Se a gente não busca a bênção de Deus, como é que a gente quer ser abençoado? Faça a experiência. Depois você vai me dizer. Família que reza unida permanece unida, diz o Papa João Paulo II. E Deus permanece ali. Últimos momentos últimos momentos e morte de Jacó. Depois lhe deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus, enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo, onde, né, Abraão tinha comprado. Né? Então ele pediu para ser enterrado junto com Abraão e Isaac. O campo que Abraão comprou. Tá? Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, lá foram enterrados Isaac e sua mulher Rebeca, e lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está,
que foram comprados dos filhos de Het. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito, ele expirou e foi reunido aos seus, ou seja, morreu. Morreu tranquilamente, tá vendo? Os homens de Deus é assim. Todos os homens de Deus morreram assim, tranquilos, calmos, tá vendo? Tá? Então, é importante também, gente, o cuidado também com o corpo, tá vendo? Então, você deve sepultar, ter todo o cuidado de sepultar, não é deixar de qualquer jeito, não. Ah, morreu, pode sepultar de qualquer jeito. Não, olha a preocupação dos homens de Deus com o corpo, sepultar direitinho, porque esse corpo vai ressuscitar, gente, tá? Então, não despreze esse corpo, ok? Aí fala dos funerais de Jacó, não é? Que Jacó começou a fazer o funeral, não é? José fez o funeral de Jacó, não é? E diz aí, seus filhos fizeram o que eles lhes tinham ordenado e o transportaram para a terra de Canaã. E o enterraram na gruta, lá onde ele tinha pedido, não é? Que Abraão comprou, e lá enterraram Jacó. José, então, voltou para o Egito, bem como seus irmãos, e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Olha aí, entendeu? Então, José, com os irmãos, enterraram o pai, ok? Vendo que seu pai estava morto, disseram então entre si os irmãos de José. Eles ficaram com medo de José, depois que o pai morreu, de José fazer alguma coisa com eles, não é? Temos medo de nos fazer algum mal. Por isso mandaram dizer a José, né? Perguntar, né, se José ia fazer algum mal para eles, né? Pedindo perdão, né? Perdoai o nosso crime, entendeu? Porque eles estavam com medo de José fazer mal para eles, tá? Mas José lhes disse, não tenhas medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? Olha aí, tá vendo? Olha que bonito. O mal que tinhas intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, aquilo que eu expliquei, a fim de cumprir o que se realizava hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou, lhes falou afetuosamente. Olha aí, tá vendo? José os perdoou. Tá? Assim, José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu ainda 110 anos. José viu os filhos de Efraim, que era o seu filho, até a terceira geração, e também os filhos de Manassés. Tá? José disse a seus irmãos, eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, embalsamaram-no e depois botaram no sarcófago no Egito. Tá? Eu só quero voltar aqui no capítulo 50, quando eles falam aí que no versículo 50 fala dos funerais de Jacó, tá? Que Jacó deu a ordem aos médicos que se estavam a seu serviço de embalsamar seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois é a duração do embalsamento. Os egípcios choraram 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou assim no palácio do faraó. Aí aqui começa, não é? Aí aqui começa, continua aquilo que eu falei. Então, gente, José e os irmãos fizeram o quê? Fizeram todo o processo de sepultamento, tá? E ficaram de luto, ok, gente? Então, por isso que a gente tem também a missa de sétimo dia, ok? Que é para quê? Para que a gente lembre o quê? Da pessoa que faleceu, ok? Então, aqui eles fizeram luto 70 dias, ok? Claro que hoje não precisa disso tudo, mas a gente deve mandar celebrar a missa de sétimo dia, de mês da pessoa, tá? Para lembrar da pessoa que faleceu, ok? E aí termina, então, gente, o livro do Gênesis, no capítulo 50, e na próxima aula, sobre a Sagrada Escritura, nós vamos começar, então, o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, tá? Então, se Deus quiser, vocês me acompanhem aí, que nós vamos continuar o livro do Êxodo.
Ficou um pouquinho grande esse vídeo, tá? Porque eu tinha que terminar hoje o livro do Gênesis, tá? E também não podemos correr também, senão vocês não vão entender, tá? Então eu queria terminar hoje, o vídeo ficou um pouquinho grande em vista dos outros, tá? Mas, se Deus quiser, nos próximos a gente faz um pouquinho menos, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.